Irmãos, eu vou só fazer uma rápida revisão e se tiver ficado alguma dúvida, a gente vai dar a você a oportunidade de fazer pergunta e podermos então responder, tá bem? Bem, no capítulo 24, nós vimos aqui o objetivo desse capítulo, o que ele trata é a ida do servo de Abraão até a cidade mais próxima onde moravam os parentes de Abraão, para ir buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Isaque fica em casa, Eliezer viaja com um grupo de homens, uma pequena comitiva. Isso era necessário até mesmo para a proteção durante a viagem, porque afinal de contas ele estava levando ouro, ele estava levando roupas, ele estava levando muitas coisas de valor. Então ele não iria viajar sozinho, porque naquela época havia muitos salteadores. Salteadores eram aquelas pessoas que ficavam nas estradas esperando que algum viajante desprevenido desse bobeira e eles então pudessem roubá-los ou assaltá-los, ok? Bem, então Eliezer vai buscar uma esposa para Isaque. Ele coloca diante de Deus uma oração e ele faz um teste com o Senhor, pedindo que o Senhor atenda a algumas condições que ele coloca, para que ele possa ter certeza que de fato o que acontecesse seria a resposta do Senhor, seria um encaminhamento do Senhor. Então ele pede para o Senhor alguns sinais, e um dos sinais é que a moça com quem eu falar, que ela me ofereça água e também ofereça água aos animais, aos meus camelos. Então foi essa condição. E foi respondido exatamente como ele pediu, como ele orou. A moça era, na verdade, sobrinha de Abraão. Ela também ofereceu a ele, quando ele pediu água, ofereceu a ele água, não só a ele, mas também se dispôs a descer no poço várias vezes e pegar água para todos os animais que estavam sendo levados naquela viagem. Então, surge exatamente nesse contexto, para responder a oração de Eliezer, a moça Rebeca, e o homem, vendo que havia de fato ali uma confirmação de Deus, ele perguntou a ela: não haveria na casa de seu pai algum lugar onde eu pudesse ficar? E isso era não só comum, mas era uma obrigação sempre abrigar os estrangeiros. Então, se surgia um estrangeiro na cidade, algum cidadão tinha por obrigação, fazia parte da cultura e era uma obrigação, convidar essa pessoa para que pudesse ficar na sua casa e oferecer estadia, alimentação e etc. Então assim aconteceu, exatamente como Eliezer orou, Deus respondeu. Ele conheceu então Rebeca. Rebeca foi para casa dar informação para os seus familiares, e então o irmão dela, Labão, corre ao encontro de Eliezer, se apresenta e conduz Eliezer até a residência de Betuel. E ali então ele conhece toda a família, e então ele repete tudo aquilo que aconteceu, desde a saída dele, desde a promessa que ele fizera a Abraão, até o momento em que ele se encontrou com Rebeca. Tudo bateu, tudo foi confirmado, e ele então pede que os pais de Rebeca autorizem que ele retorne, levando Rebeca, para Rebeca se tornar a esposa de Isaque. Ok?
E aí falamos sobre alguns princípios de relacionamento e princípios que nós precisamos considerar para os jovens que quiserem ter um bom casamento e também para os que já casaram, que Deus tenha misericórdia e os ajude se tomaram decisões erradas já no trajeto. Então, é uma oportunidade de aprender, e mesmo que você já não possa mais fazer uso desses princípios porque você fez a coisa de um modo errado, exatamente o contrário do que a palavra de Deus recomenda, mas pelo menos que você saiba orientar os seus filhos e os seus netos para que eles não cometam o mesmo erro que você. Ok, queridos? Bem, estou concluindo aí em um breve resumo a história que conta no capítulo 24. E agora quero saber de vocês se há alguma dúvida sobre o que foi ensinado na terça-feira passada e se os irmãos querem fazer alguma pergunta dentro desse assunto, ok? Alguém ficou com alguma dúvida e gostaria de tirar dúvida? Levante sua mão onde você estiver, aguarde que será levado até você um microfone para que fique gravada a pergunta, senão não tem sentido. Não vai ter sentido para quem estiver assistindo a resposta, ok? Alguém gostaria de esclarecer algum ponto do que aprendemos até aqui? Fazer alguma pergunta? Ok. Uma vídeo. Eu só gostaria que o senhor reforçasse sobre a fidelidade do servo Eliezer, da idoneidade dele. O que nós falamos aqui sobre Eliezer é o fato de que Eliezer, naquela situação, abriu mão dos próprios interesses como um servo fiel e ele realmente se posicionou como alguém cujos interesses eram os interesses do seu patrão e não dele mesmo. Eliezer, ele seria o herdeiro de Abraão, caso Isaac não houvesse nascido. Mas, ainda que Abraão tenha nascido, e digamos assim, é uma expressão que é comum a gente utilizar, ainda que Isaac tenha roubado o lugar dele, os privilégios dele, mas Eliezer foi um homem fiel a Deus e fiel também ao seu patrão Abraão e a Isaac também, porque Isaac, como filho de Abraão, era também patrão dele, e em nenhum momento ele pensou em si mesmo. Ele sacrificou seus interesses para dar prioridade ao bem-estar da família a quem ele servia. Assim deveríamos também ser nós como servos de Deus. É tanto que no Novo Testamento a palavra do Senhor diz que nós que temos patrão devemos trabalhar não como que para homens, mas trabalharmos como se fosse para o próprio Senhor. E a gente deve ser zeloso naquilo que faz, comprometido, responsável e realmente cumprir a nossa missão, porque isso agrada a Deus. Muitas pessoas desrespeitam seus líderes ou patrões e pensam que isso não faz diferença nenhuma. Quando você faz isso, você está cometendo um pecado grave, porque o Senhor ordenou que nós respeitássemos os nossos líderes e patrões como se fosse o próprio Deus que estivesse falando conosco. Isso é muito, muito claro no Novo Testamento. Boa noite. Eu fiquei só com dúvida, né? Assim, mais esclarecimento sobre essa questão de pedir sinal a Deus, né? Se é mais relacionado às promessas de Deus ou se são questões pessoais, né? Se existe assim, alguma coisa lógica em relação a pedir um sinal a Deus, né? Olha, infelizmente há muitos ramos do cristianismo que passam a adotar um comportamento, um procedimento como regra e às vezes até como lei de Deus. E esse é um grave erro que nós cometemos quando estudamos a Bíblia, porque há coisas que acontecem com um determinado personagem da Bíblia, uma determinada pessoa da Bíblia, e a gente passa a considerar que aquilo ali é uma lei de Deus, é um princípio de Deus,
que a gente deve seguir o mesmo parâmetro, o mesmo modelo. Isso é totalmente errado. Na Bíblia, essa questão de pedir sinais, de pedir comprovações daquilo que é de Deus ou não é de Deus, isso não é uma regra, não é um princípio, não é um mandamento, não é uma lei. Pedir direção a Deus, sim, é um mandamento, é uma regra, é um princípio. Mas você determinar como Deus vai agir ou como Deus vai responder, ou você exigir de Deus: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso para mim, mas eu quero que o Senhor faça assim, assim e assim. Não é regra. Pode ser que Deus faça, mas pode ser que Ele não faça. Então é uma grande bobagem quando o comportamento de muitos cristãos, de muitos servos de Deus, que passam a adotar situações ou comportamentos de personagens bíblicos como se fossem uma regra ou lei. Por exemplo, o que foi que Deus disse para Josué? Deus disse para Josué que antes de entrar em Jericó, eles passassem 7 dias e marchassem ao redor de Jericó 7 vezes, para que finalmente, na última vez, Deus agisse e Deus derrubaria as muralhas. Não seria, portanto, uma vitória de Josué, nem do exército de Josué. Ali era uma vitória do Senhor. E alguns irmãos querem adotar isso como regra. E aí já vi, por exemplo, irmãos que disseram: não, esse terreno aqui do vizinho, eu gosto dele, é muito bonito, quero botar uma igreja aqui, ou então eu quero para mim, vai ser meu. E aí ele passa 7 dias dando 7 voltas ao redor do terreno do vizinho, e acha que porque ele fez 7 dias e 7 voltas no terreno, Deus agora vai dar aquele terreno para ele. Vai não, diz a velhinha, né? Vai não. Isso não é norma de procedimento do Senhor. Isso aí foi uma situação que o Senhor escolheu para agir no caso daquela batalha de Josué. É tanto que você pode observar, o Senhor manda rodear os muros de Jericó durante 7 vezes, mas Ele não mandou rodear Canaã durante 7 vezes. Ele não mandou rodear outras cidades durante 7 dias e por 7 vezes. Não. Então, não cometa esse erro. Isso é uma extrapolação, é transformar um procedimento em um princípio. Procedimento não é princípio. Amém? Então não pretenda, espero que você não pretenda arranjar uma namorada na beira de algum cacimbão e pedindo a Deus que a menina ofereça água para você e para os camelos. Primeiro, que você não tem camelo. Segundo, que você não tem todo aquele ouro que Eliezer tinha para dar para ela. Então isso não vai funcionar com você. Vocês estão entendendo a diferença entre um princípio e um procedimento? A gente tem outro caso muito conhecido no Antigo Testamento, no livro de Juízes, quando o Gideão fez aquele teste com Deus. Ele botou, fala velo, mas simplificando a linguagem, ele botou um pedaço de lã, ou provavelmente sim, seria lã, porque só tinha ou lã de ovelha ou então algodão. E aí ele botou aquele pedaço à noite e pediu ao Senhor: Senhor, se cair orvalho sobre toda a terra, mas não cair no pedaço de lã, então eu entendo que o Senhor realmente está querendo que eu faça aquilo que o Senhor me mandou fazer. Primeiro, que não é para você estar ainda questionando o que Deus lhe mandou fazer. Se Ele mandou fazer, faça, acabou-se. Certo? Então, assim, esse tipo de procedimento não pode ser transformado em um mandamento. Entendeu? Isso é muito comum, principalmente nas igrejas pentecostais. A irmã chega para a outra e diz assim: irmã,
e você usa brinco, e a irmã, às vezes, nova convertida, tem algum problema com isso? Ah, irmã, não pode não. Pode, quando eu me converti, a primeira coisa que Deus me falou, que eu tirasse todos os brincos. Então tirasse ela. Deus falou com ela. Ok, irmã, se Deus falou com você, tire. Mas Deus não falou comigo, não vou tirar. E não existe nenhum mandamento na Bíblia, tirar todos os brincos. Então, nós não temos que obedecer a isso aí. Estão entendendo a diferença entre um princípio e um procedimento? Ficou claro? Um princípio, ele se aplica a todas as pessoas. Um procedimento é uma maneira de agir de uma determinada pessoa que às vezes Deus pede, ou às vezes ela faz por iniciativa própria, mas isso não pode se tornar um mandamento para todo mundo. Ok? Por exemplo, tirar os brincos é princípio? Não. É mandamento? Não. Não. Mas vestir-se com dignidade, vestir-se de uma maneira santa, é princípio? É. Vale para todos os crentes. Não só mulheres, também homens. É um mandamento? É. As mulheres não podiam fazer um cocó? Não. Por que Paulo trata disso? Porque havia naquela época, na época de Paulo, principalmente na cidade de Éfeso, que existia um templo onde adorava uma entidade chamada de Diana, deusa Diana, e essa deusa, ela era adorada e no templo dela havia uma espécie de batentes que eles iam subindo de vários degraus, e eles iam subindo, e lá em cima ficava o último degrau, que era aquela parte onde havia o altar de sacrifício. Então, muitas mulheres que se consagravam àquela deusa, aquele espírito maligno representando aquela deusa, elas pegavam o cabelo, deixavam crescer, e elas enrolavam o cabelo em cima da cabeça, naquele formato de templo. Era a base maior e ia diminuindo até o último ponto. Então, quando Paulo disse que as mulheres não usassem o cabelo daquele jeito, era se referindo à questão de consagração a essa entidade que era conhecida entre os efésios como a deusa Diana. Ok? Eles tinham Diana, tinha Artemis ou Ártemis também. Entenderam a questão de diferenciar um princípio de um procedimento? A Bíblia diz como é que as mulheres devem pentear o cabelo? Não. Não diz. Se as mulheres podem ou não podem pintar o cabelo? Não, não diz. Ok? Mais alguma pergunta? Pastor, como a gente pode adquirir essa fidelidade desse servo de Abraão adaptado para o dia de hoje? Olha, se você quiser ter essa fidelidade do servo de Abraão, primeira coisa que eu vou falar dos empecilhos e também falar como procede. Qual é o grande empecilho que nós temos hoje para nos comportarmos como o servo de Abraão? A cultura. Hoje nós vivemos em um contexto cultural em que as pessoas são extremamente, vou usar essa palavra, humanista, no sentido de que é voltada para a centralização do homem, do eu, e não na centralização de Deus. E nessa trajetória aí, as nossas comunidades, né, as nações, as culturas, perderam valores essenciais, abriram mão, porque tudo passou, qualquer tipo de regra, qualquer tipo de direcionamento, de procedimento, já passou a ser marginalizado como se fosse
um tolher da liberdade. Então, hoje, dizer assim, você não pode fazer isso ou você deve fazer isso, quando você adota procedimentos assim, as pessoas já dizem, quer dizer que quer tirar a minha liberdade? Porque nós vivemos aí uma geração de pessoas que foram incentivadas à rebeldia, à rebelião, ao desrespeito à autoridade. Então, é uma das principais razões pela qual nós não conseguimos ser pessoas fiéis como foi Eliezer. É porque nós vivemos numa cultura de desrespeito a qualquer tipo de autoridade. Nós vivemos numa cultura em que tudo que é norma é considerada abusiva, é considerada uma invasão da privacidade e, portanto, se é incentivado desde criança a ser dono do nosso nariz, a expressão que utilizamos para falar camuflar nossa rebeldia. Então, esse é um dos problemas. Pessoas que não são submissas, que não respeitam a autoridade, que não respeitam parâmetros, que não respeitam procedimentos, até mesmo culturais, que no ambiente cultural alguns procedimentos são importantes e outros não, são irrelevantes. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Quais são os procedimentos que a gente pode deixar passar e quais são os procedimentos que a gente tem que manter? Nós vivemos hoje numa cultura em que todos os padrões parece que têm que ser quebrados, porque a gente quer viver um antinomismo. Antinomismo, essa palavra anti significa contrário. E nomos é uma palavra grega para definir lei ou norma. E antinomismo, então, significa viver sem nenhuma norma, sem nenhuma lei. Faço o que quero. Em outras palavras, é anarquia. Que hoje é pregada até como alguns têm a loucura de imaginar que um governo pode viver nesse ambiente de anarquia. Em um ambiente de anarquia, nada existe, nem a anarquia. Todos vão se matar e aí não sobra ninguém, não sobra nada. Então, essa é uma das razões. A outra razão também é que as igrejas acabaram cedendo às posturas do mundo e nós deixamos de repassar para as pessoas as normas e regras da palavra de Deus, que são imutáveis. E aí o que acontece? Se você não for uma pessoa capaz de obedecer normas, respeitar a autoridade, reconhecer a autoridade, então você não vai conseguir ser uma pessoa fiel como Abraão, aliás, como Eliezer. Eliezer, por exemplo, poderia ter desviado o caminho, ter perdido o foco. Você observe que ele é uma pessoa que não abre mão do foco, não abre mão da missão, do propósito, em hipótese alguma. Hoje, nós estamos numa geração que fala muito sobre foco, visão, foco e não perder o foco e essa coisa toda, mas isso é só uma enrolação. Enrolação por quê? Nós somos incentivados a manter o foco nos nossos interesses, naquilo que nos interessa. Mas Eliezer era uma pessoa cujo foco não estava naquilo que interessava a ele. Ele entendia que, como servo de Deus e também servo de Abraão, ele tinha que manter o foco na missão que ele recebera do seu chefe, do seu patrão. Então, não dá para você conseguir ser uma pessoa fiel e centrada no objetivo como Abraão, se você não tiver um mínimo conceito de respeito à autoridade ou a normas. Ok? É um pouco difícil responder essa pergunta, porque a gente poderia apresentar inúmeras respostas, mas eu vou deixar nessas duas principais aí. Só isso aí já daria uma palestra, falar sobre esse assunto. Mais alguma pergunta?
Pois se vocês não têm, eu tenho. Vamos ver aqui, considerando essa sociedade hedonista que nós temos. Hedonista significa que adora a si mesmo. Considerando o contexto social em que vivemos, não é preconceito, por exemplo, várias coisas que eu falei para vocês, que repassei como princípio bíblico, não é preconceito dizer que uma pessoa formada, uma pessoa que tem um curso universitário, um doutorado, um mestrado, não deveria se casar com uma pessoa que não foi sequer alfabetizada? Você não tem essa dúvida, não? Aí vem a história do amor. E onde fica o amor? Mas e se ama? Irmãos, o amor é lindo, certo? Enquanto não estão debaixo do mesmo telhado. É lindíssimo. Eu coloquei isso aí naquela classe de julgo desigual. O que é julgo desigual? É quando existe uma enorme diferença entre dois pares. As diferenças são tão grandes que as pessoas não conseguem vencer essas diferenças. Então você está vivendo em um julgo desigual. E aí você vai ter um choque, porque em um relacionamento já existe um choque. Há vários choques, aliás, de educação, tantos outros choques aí. Pensamentos diferentes, maneira de proceder e de pensar diferentes. Então, assim, se você juntar dois seres humanos, vai ter diferença. Vai ter diferença. E essas diferenças, para você ter um relacionamento saudável, essa diferença, ela tem que ser sobrepujada. Ela tem que ser vencida. Essa diferença. A diferença existe e não se iluda, ela não vai deixar de existir. Mas você vai aprender a conviver com a diferença. Esse é o segredo do sucesso, não só no casamento, mas em qualquer sociedade. Você tem ali uma convivência de duas pessoas diferentes. As únicas pessoas diferentes que, até hoje que eu ouvi falar, que convivem intimamente e nunca se desentenderam, são Pai, Filho e Espírito Santo. O resto, até os anjos se desentenderam. Tá certo? Então, a partir do momento que são duas pessoas diferentes, dois seres distintos, já tem diferença. Agora, existem diferenças que são contornáveis, outras que não são contornáveis. E existem, por exemplo, diferenças que um dos dois vai conseguir contornar, mas o outro não vai conseguir. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vamos considerar que uma moça culta, estudou nos melhores colégios, as melhores universidades, tem mestrado, PhD e não sei o que mais, e aí ela casa com uma pessoa que mal sabe ler e escrever. Vai ter conflito? Isso vai ser razão para conflito? Tenha certeza que sim. Porque o que acontece? Estou agora falando de prática. Que a gente vê quando está na sala de aconselhamento. Aquele que não tem a mesma cultura, ele já desenvolve um complexo de inferioridade. Primeira coisa. Isso aí já cria um problemão. Porque a pessoa que desenvolve um complexo de inferioridade, ela tem uma tendência a quê? Aliás, várias tendências. Quais são? A pessoa que tem um complexo de inferioridade, ela tem uma tendência de tentar sobrepor aquele complexo de inferioridade, rebaixando os outros. Primeiro problema. Como assim? Vamos usar esse caso aí da doutora que casou com o semi-analfabeto. Aí, o que acontece? O semi-analfabeto, ele tem uma tendência de desenvolver o complexo de inferioridade.
Aí eu não tenho todos os estudos que tem a minha esposa. E aí, o que geralmente as pessoas que têm complexo de inferioridade tentam fazer para compensar ou para escapar desse mal-estar que lhes causa? Elas tentam inferiorizar o outro. Na hora que tiver qualquer discussão, qualquer besteira, qualquer briga, qualquer desentendimento, ou aquele que tem menos conhecimento vai olhar para o outro e vai dizer: sim, doutora, sabe tudo. É a realidade prática, entendeu? E na realidade prática, esse amor Romeu e Julieta não funciona. Não funcionou nem no filme. Quando o final do filme são todos os dois mortos, então nem no filme funcionou o tal do amor Romeu e Julieta. Então o amor tem que ser realista. E as pessoas que já viveram nesse ambiente mais elevado, elas têm uma tendência também a desprezar os outros que não tiveram as mesmas oportunidades. Primeira discussão, na primeira briga, que o semi-alfabetizado disser: e tu não vai fazer minha comida não, mulher? Aí a doutora diz: vai aprender a falar. É a realidade, gente. Não adianta querer enrolar. Essa é a realidade. Entendeu? Agora, existe aí, como eu falei, uma possibilidade de sobrepujar. Quase sempre é dificílimo que aquele que está lá em cima, ele desça. É quase impossível. Ele pode até negar que ele tem, ou negar a superioridade dele. Mas descer, ele não vai. O que a doutora vai fazer para arrancar do cérebro dela todos os livros que ela já leu, todas as línguas que ela aprendeu? Não tem como. Agora, aquele que não teve a oportunidade de estudar, ele pode agora correr atrás dos livros, fazer uma faculdade, enquanto a vida é esperança. E ele pode melhorar o nível. Entendeu? Então, assim, mas isso faz diferença no casamento? Faz. Qualquer um que diga que não faz é mentiroso. Faz diferença. E um cristão que se apaixonou por um muçulmano, qual é a sua opinião? Qual é a minha opinião? A minha opinião é a da Bíblia. Julgo totalmente desigual. Que vai ter uma briga. De um lado é Deus, do outro lado é Alá. E Alá para eles não é Deus, não? Mas que Deus? Tem o nome de Deus, mas é o Deus cristão? Não é. Isso é só na teoria. Entendeu? É só na teoria. Não funciona. Principalmente quando você pega uma ala radical. Não adianta. Entendeu? Aí tem desentendimento. Se for pentecostal, a irmã passa o dia todinho: oh, glória, 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 glória. E ela olha para o marido está no chão, lá. Vai dar uma guerra, alguém vai matar alguém. Não funciona, gente. É sério. Não funciona. Olha, é complicado até um crente fervoroso casar com um crente desinteressado. Tu imagina duas religiões extremistas? Não tem como, não vai combinar. Ok? Mais pergunta? Adriana. Pastor, o senhor falou que Eliezer, ele fez muitos testes para escolher Rebeca. E o senhor falou a respeito de testes, que estes testes demandam tempo.
e que não dá para namorar hoje e casar amanhã. Como adaptar essa situação para a realidade de hoje, onde há uma necessidade tão grande, um imediatismo tão grande, né? Onde os jovens têm uma necessidade tão forte de conhecer e já acham logo que é de Deus, já pedem sinais, como já foi falado, e qualquer coisa é um sinal de Deus e já querem casar imediatamente. Como lidar com essa situação e as consequências do que virão? Primeiro, que quando se está apaixonado não falta sinal. A gente vê passarinho azul, a gente vê as estrelas brilhando, a gente vê tudo no céu. Depois que casa, tudo se apaga. Mas olha, essa questão do imediatismo, nós temos que considerar ainda um fator importante: a cultura. Por que que Abraão mandou o Eliezer procurar alguém parente dele, da família dele? Porque Abraão não queria que o filho dele tivesse que lidar com um choque cultural, certo? Uma vez que Rebeca era da família, então foi criada no mesmo padrão que Isaac. Tinham a mesma forma de pensar, o mesmo Deus, as mesmas posturas, então menos chance de risco. Entendeu a diferença? Antigamente, muitas tribos, povos, eles sempre tinham essa questão de tem que se casar dentro da família. Por quê? Era uma questão cultural, sim. Às vezes até por interesse econômico, sim. Para não perder herança, porque o casamento acaba sendo uma divisão de herança. Então, para não perder a herança, inclusive o Senhor dá essa orientação para Josué. Você vai ver isso lá no livro de Deuteronômio, orientando para que as moças se casassem sempre dentro da sua própria tribo, para que depois não acontecesse que, à medida que fossem casando, se misturando com outras tribos, ninguém sabia mais quem era a propriedade de quem. Então foi dada essa orientação. Então, naquela época e naquele contexto, dava para trabalhar desse modo. Eu não preciso conhecer, porque eu já vivo no mesmo contexto, na mesma cultura, a mesma família, a mesma tribo, então já estava quase que tudo em comum. Então, era tranquilo. Mas hoje é totalmente diferente. A sociedade ocidental é extremamente individualista. Cada um tem a sua cultura. E assim, quando eu falo cada um, é literalmente, cada indivíduo tem a sua cultura. A gente tem mais acesso à informação, tem mais acesso a tudo. E aí o que acontece? Cada um desenvolve uma cultura própria, uma educação própria. Por exemplo, o que eu recebi na educação da minha família é uma coisa. O que você recebeu na educação da sua família pode ser uma outra coisa totalmente inversa. Então, esse negócio de só chegar, se beijar e vamos para o altar, isso não funciona, né? E, na verdade, os jovens de hoje, exatamente, você deve estar falando do jovem da sua época, porque o jovem de hoje não tem esse negócio de vamos casar logo. Não, é muito pelo contrário. Conversa de casar. Transam, passam a noite transando, aí quando é de manhã, um olha para o outro e diz: tu ainda está aqui. Ou então o outro pede desculpa: olha, desculpe aí, sabe, mas eu não quero que você interprete mal. Aí o outro diz: não se preocupe não. Foi nada sério não. Fique tranquilo. Então, nós estamos vivendo numa cultura que totalmente maluca, perniciosa, profana, e lá vai. E se acha racional, mas não age com racionalidade, e muito menos com sabedoria. Mas
as sociedades mudam, as culturas mudam, isso aí faz parte. Agora, nosso padrão, não cultural, mas o nosso padrão de procedimento é a palavra de Deus. E isso aqui está acima de qualquer cultura. A palavra de Deus não pode ser adaptada à cultura. As culturas têm que se adaptar à palavra de Deus. Agora, é claro que algumas coisas que na Bíblia são culturais, mas é como eu disse, procedimentos culturais Deus não coloca como mandamentos divinos. Então a gente tem que saber diferenciar. E o problema é que muita gente lê a Bíblia sem saber a diferença entre um preceito de Deus e um preceito humano. Aí cria essa confusão. Respondi? Ficou alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Então, gente, só fechando aqui. Essa questão de você saber escolher com calma e escolher de um modo racional, de um modo crítico, isso não é preconceito, não. Isso é sabedoria. Entendeu? É sabedoria. Porque é melhor você fazer toda essa definição de critérios antes do que depois você está em um casamento desajustado e você passa a humilhar aquela outra pessoa porque você não respeitou as diferenças quando escolheu. Entendeu? Então, as diferenças fazem diferença? Fazem sim. Fazem sim. Às vezes até a questão profissional, isso pesa. Isso pesa. Eu conheço um casal, tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo perfeito, tudo apaixonado, aquela coisa toda, casamos. Pronto. Se mudaram para outra cidade, já é complicado. Saíram para outra cidade, já vai ter um conflito aí cultural. Mudança de uma cidade para outra, adaptação e tudo. O outro grande problema é que o cara era militar. Então a menina estava longe da mãe, longe da família, não tinha filhos, longe de todo mundo e longe do marido. Porque o marido tinha que passar dias, semanas em algum treinamento, acampamento, e lá vai. Então a menina casa, sai de perto da família dela, sai da cidade dela, ou seja, perdeu todos os amigos, ela não tem ninguém, porque ela está indo para uma cidade estranha onde ela não conhece ninguém. A única pessoa que ela conhece é o marido, e o marido ela mal vê. Isso pesa? Claro que pesa, gente. Claro que pesa. Por isso que a gente tem que ser inteligente e avaliar todas essas coisas. Outro conflito, outra diferença, ministerial. Isso pesa. Eu alerto. Quando eu conheci a Patrícia e que a gente teve a oportunidade de conversar, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: você tem chamado ministerial? Ela disse: eu sempre sonhei ser esposa de pastor. Ela disse: eu acho que naquela hora, vendo a tão grande oportunidade, ela jamais diria o contrário. Mas se eu tivesse percebido que a Patrícia não queria saber de negócio de cuidar de igreja, de ser esposa de pastor, eu já tinha nem chegado. A deixava ela em casa e nunca mais voltava. Faz diferença? Faz, gente. Ser esposa de pastor, ser esposa de obreiro é coisa séria, carrada grande. Entendeu? Carrada grande. Ou a esposa sofre muito, ou então, quando é aquelas mulheres de personalidade muito forte,
elas querem ser pastora também, bota um paletó, bota uma gravata e ela quer mandar mais do que o marido, tanto em casa quanto na igreja. Olha, é terrível quando a mulher bota uma gravata, veste um paletó. Pense numa confusão grande. O que eu já vi de esposa de pastor acabando com a igreja, porque ela não tem vocação nenhuma, nem sabedoria para exercer uma posição dessas, você não tem ideia. Não tem ideia. Mulher de pastor não pode ser neurótica, ciumenta. Mulher de pastor não pode ser aquele tipo que não gosta de gente que briga com todo mundo, que faz uma confusão em tudo que é esquina. E os pastores que se metem nesse negócio arranjaram um inferno para suas próprias vidas. Entendeu? É como a menina, uma moça bem caseira, ela casa com um médico. Ou um rapaz caseiro casa com a médica. A mulher vive de plantão. E ele esperando que um dia dê certo se encontrar. Complicado, não é não? Complicado. Então, queridos, todos esses conceitos aí são conceitos práticos, que para algumas pessoas seriam preconceitos. Não. São conceitos realísticos, práticos. Entendeu? Se você não levar isso em conta na sua escolha conjugal, até para namorar dá problema. Isso aí vai dar problema. Vai sim, vai dar problema. Entenderam? Mais alguma pergunta? Pastor, como igreja, né, já foi falado muito sobre casamento, né, essa parte aí de julgo desigual, a igreja, porque, como o senhor falou, já vi vários casamentos acabarem por isso, né, mas eu já vi a própria igreja, pastor, incentivando, né, incentivando que dá certo e não dava. Assim, o que é que a igreja pode ajudar esse jovem hoje que sonha em casamento? Sonha em ter uma família para não ter esse problema na frente? Olha, o papel da igreja é, primeiro, ensinar, orientar. Vou pôr numa ordem lógica. Primeiro, papel da igreja, ensinar. O segundo, aconselhar. Se depois de ter feito tudo isso, o casal decide, não, nós queremos seguir em frente, estou consciente dos desafios, nós vamos em frente. Aí, agora o desafio para o pastor: tratar cada um para que aquela caminhada que tem tudo para dar errado dê certo. Então agora a gente tem que trabalhar para que as previsões ruins não se cumpram. Então vai ter que ajudá-los a se adaptarem mutuamente. Isso é obrigação do pastor. O pastor não pode ter uma postura, casaram sem meu consentimento, azar, agora que se dane, e morro. Eu não disse que ia dar errado. Pode ter essa postura. Entendeu? Não pode. Ok, aconteceu. Então agora vamos trabalhar, vamos se aproximar, chegar junto, para ver se conseguem contornar as diferenças e dar certo. Ok? Então, o papel pastoral é esse. Agora, nós estamos vivendo uma realidade hoje em que os pastores não querem pastorear. Eles querem o título de pastor, o salário de pastor, as honras de pastor, mas eles não querem o trabalho de pastor. Não querem. Tem pastor que nunca sentou com nenhum membro da sua igreja. Tem pessoas na igreja que a única vez que vê o pastor é dia de domingo à noite de longe e depois ele vai embora. Já tem até uma saída secreta para ninguém pegá-lo. Ele poder entrar e sair sem ninguém incomodá-lo.
Então, nós estamos vivendo essa realidade. As igrejas são igrejas auditórias, mas não são espaços de pastoreamento. Então, temos essa dificuldade. A outra dificuldade que nós temos é que hoje as nossas ovelhas quase todas são rebeldes. Elas dizem: a vida é minha e ninguém se meta. E por mais que a gente se ofereça para ajudar, há uma rejeição, porque eles querem fazer o que querem, ainda que dê errado, mas eu sou dono da minha vida e eu tenho o direito de fazer o que quiser com ela, até de desgraçá-la. E quase sempre é isso que acontece. Então, esse trabalho de pastor, ele não é simples, não é simples. É querer salvar quem não quer ser salvo. Mas é essa a missão. É essa a missão. Igual como diz lá no Evangelho de João, falando sobre Jesus, e João escrevendo diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, Jesus vem para morrer pelos seus e os seus o rejeitam. Não, nós não queremos, não. Preferimos Barrabás. Foi esse o final da história? Barrabás. E o cara insiste: e Jesus? Crucifica. Então, se você não está disposto a ser crucificado, não se meta a ser pastor, não. E na maioria das vezes o trabalho nem compensa, aliás, o salário nem compensa esse sacrifício. Estou reclamando do meu, não tenho nada para reclamar, mas é uma verdade. Eu conheço pastores que passam necessidade, que passam fome, que mal tem uma bicicletazinha para andar, que a mulher não tem um vestidinho melhor para vestir, e que os filhos têm que estudar em colégio de última classe, vou nem dizer público, porque tem colégio público bom, mas tem que estudar em colégio de última classe, porque ele não tem condição de botar o filho numa escola adequada. Não é à toa que muitos filhos de pastores, a primeira coisa que diz é: Deus me livre de ser pastor. Não é por acaso que muitos filhos de pastores se desviam. Geralmente, e o pior, quando o filho do pastor se desvia, o que a igreja diz? O pastor só se preocupou com a igreja, não cuidou da casa dele. Você ainda ouve acusação, condenação. Você é o culpado. Olha, honestamente, muitos filhos de pastores aí não querem ser pastor porque eles viram que a igreja fez com o pai deles. E ele diz: eu não quero passar por isso, não. Entendeu? Então, uma vez eu estava viajando com alguns pastores e um deles falou: rapaz, fulano de tal, botei dentro da minha casa, estava passando fome, dei comida, dei água, dormiu no meu quarto, na minha rede, e agora me traiu. E ele falou 1, 2 e 3. Aí eu disse para ele: ó, irmão, isso é pastorado. Que ilude não. Agora tem um pessoal aí com o título de pastor que não... Só o título mesmo. Só o título. Aí eles simplesmente liberam. Libera geral. Se quiser casar, case. Se quiser me chamar, me chame. Senão nem vou. Quer saber não. Se vai quebrar a cara, se vai se dar mal. Infelizmente, a igreja brasileira hoje está nesse estado. Entendeu? E tem mais. E o pastor que quer fazer do jeito que a Bíblia manda que seja, ainda é criticado pelos próprios pastores. Rapaz, tu vai se meter num negócio desse, rapaz? Não, isso não é trabalho de pastor, não. Eu me baseio no que a Bíblia diz, não é na opinião dos irmãos. Entendeu? Vocês mesmos, de vez em quando, de vocês chegam e dizem: pastor, por que o senhor vai se meter nessa confusão? Entre nisso, não. Se poupe. E eu digo: não, meu irmão, não abra mão do que é certo, não. Pouco me importa.
que vai dar? Não tem nada que tenha me surpreendido, não. Eu não entrei no ministério iludido, não. O Senhor foi muito claro. Duas coisinhas frasinhas que ele disse: tu vai sofrer. E a segunda: tu vai ser só. Então a caminhada do pastor é solitária. Às vezes nem a esposa do pastor entende. Entendeu? E vai conversar com quem? Com outro pastor? Você vai conversar com outro pastor, aí ele diz assim: rapaz, estou pior. Vai conversar, chega, rapaz, vamos sentar para conversar aí. Você quer falar dos seus problemas, o outro chega já chorando. Irmã Vicky, qual a pergunta? Nós vemos hoje na sociedade nós temos um problema muito grande sobre a mulher não querer ser submissa ao marido. Em muitos casos nós já vemos no namoro que não vai dar certo. E diante da palavra de Deus, como consertar um casamento desse? Olha, vai ter choro e ranger de dente. Você consertar um negócio que começou errado é um desafio. É um desafio. Às vezes a gente tem que pegar casos assim que a gente tem que dizer: ó, toda semana eu quero você aqui na minha sala. E às vezes, por mais que a gente se sacrifique, ainda não consegue ajeitar. Tem algumas coisas que assim o Senhor faz um milagre. A pessoa começa a cair na real, começa a se converter, ela percebe que casamento é um investimento e ela investiu e já investiu muito. E principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres. Olha, vocês mulheres, vocês têm que deixar de serem tolas, viu? Vocês têm que ser mais sábias. Porque custa muito mais caro para as mulheres um casamento do que para os homens. Claro que tem exceções, mas a regra é essa. Para as mulheres custa muito mais caro. Até porque as mulheres, como elas são muito emotivas, sentimentais, elas entram com tudo. E os homens, às vezes, só entram com o pagamento das contas. E o resto te vira. E tem uns que nem isso. A mulher ainda tem que trabalhar para sustentar ele, a preguiça dele. Então, é uma questão muito complexa. Porque em situações assim, quando os casais procuram a gente para um aconselhamento, aí a gente vai ter que fazer uma geral. Ou seja, a gente vai ter que descobrir todos os problemas e tem que tentar conduzi-los a todas as soluções. E às vezes mesmo assim não dá certo. Não dá certo. Porque aí quando a gente se depara com casais que não estão conseguindo ter um relacionamento sadio, não estão conseguindo ser felizes e não sabem fazer o outro feliz, então aí a gente tem que dar uma geral, porque isso aí envolve, é só quando o pessoal vai perceber que só o amor não basta. Porque aí você vai envolver questões de saúde, saúde física, saúde mental, entendeu? Porque uma pessoa que vem de um lar desajustado, que cresceu apanhando dia e noite, geralmente essa pessoa desenvolve alguma doença psicológica ou emocional. E se ela não tratar daquilo ali, não tem relacionamento no mundo que dê certo. Por isso que essa história que hoje o pessoal quer utilizar como solução para todo o problema do casamento é a maior mentira. Divórcio. Não adianta, olha, a gente pega um casal desajustado, confusão, briga, confusão. Ok, vamos ajudar, não dá para ajudar, eles se separam, arranja outra mulher, repete tudo de novo.
Entendeu? É impressionante. Quem mais casa é quem menos sabe lidar de um modo maduro com um casamento. Geralmente a gente pensa assim: eu já fiz tantas vezes que agora eu já sei como é. Errado. Porque você agora que está cada vez mais distante de saber como é. Porque agora você tem uma salada de um monte de relacionamentos diferentes que não deram certo e você agora está perdido, não sabe mais nem como é que faz para que dê certo. E vem a decepção, vem o sofrimento, vem os traumas, vem as consequências sociais, consequências emocionais, psicológicas e tudo mais. Às vezes, um casal, para salvar o casamento, tem que levar um dos dois para um asilo, para depois de uns tempos de tratamento, botar dentro da mesma casa de novo para ver se agora dá certo. É sério, gente. Olha, eu não conto às vezes que casal me procura pedindo ajuda para salvar o casamento e eu tenho que impor. Eu já peguei, por exemplo, casos de um casal que ela ligava toda semana para pedir, para marcar comigo. Toda semana ligava para a igreja para pedir para marcar comigo. E aí chegou um momento que eu radicalizei. Eu disse: Kilvia, pergunta para ela se ela já foi para o psiquiatra. A Kilvia diz: não foi ainda não. Então nem vinha conversar comigo. Não adianta. Entendeu? Aí você tem que mandar a pessoa para um tratamento psiquiátrico. Vai lá tomar um antidepressivo, vai tomar um ansiolítico, vai tomar aí alguma medicação para transtorno obsessivo compulsivo. Então a pessoa se trata primeiro para depois ela poder tratar o casamento. Como é que duas pessoas doentes vão produzir um casamento sadio? Isso não existe, gente. Entendeu? Tem casal que eu tenho que dizer: é o seguinte, primeiro vocês tirem um atraso aí, vocês vão para a cama, porque esse negócio está totalmente errado. Esse homem está nervoso de desespero. Então a senhora faça o favor de acalmar esse homem. E depois me procure. Aí eu já passo como lição de casa. Lição de casa. Se você chegar na próxima semana, se não tiver feito a lição, eu quase que dizia: eu tranco vocês dois aqui dentro dessa sala e saio. Deu um jeito. Até isso interfere, gente. Saúde emocional, saúde sexual, tudo, meu irmão, tudo. Aí você vai descobrir que o amor é só um item, não é tudo. Mas o pessoal, quando quer casar, acha que o amor é tudo. O amor é só um item do casamento. Entendeu? E se os outros itens não estiverem equilibrados, ajustados, vai destruir esse item endeusado do amor. Por isso que o pessoal chega e diz: acabou o amor. Às vezes, teve uma vez que o casal chegou para mim: pastor, vamos nos separar. Eu disse: por quê? Acabou o amor. Eu disse: acabou não, vocês acabaram com ele. Eu não fico fazendo rodeio não. A pessoa tem que encarar a verdade. Ela tem que beber um chá de realidade. Não ela passa a vida toda se iludindo na esperança de uma felicidade que não virá, porque cada um não está fazendo o seu papel. Entendeu? Então, assim, tem coisas que você tem que ser taxativo. E aí a gente já sabe por experiência que se não seguir as orientações, não funciona. Não funciona. Tem uns que gostam de se enganar, tem casais que adoram a ilusão. O
O que é isso? Os casais que adoram a ilusão são aquelas pessoas que gostam de maquiagem. Às vezes a gente de longe percebe, ou por experiência ou por revelação de Deus, e aí a gente chega, gente, vocês não estão bem não. Não estamos, pastor. Não estão não, estou avisando. Vocês marquem aí para a gente conversar, porque as coisas não estão bem não. Mas eles ficam tentando se convencer que estão bem. Daqui a pouco vem uma crise. Quando vem a crise, papoca. Aí também eu não estou molezando. Eu não disse. Bem que eu falei. Pois bem, vamos resolver. Aí eles melhoram, aí entra numa euforia. Ai, pastor, eu fui para minha segunda lua de mel. Maravilha. Mas lua de mel, querido, segura casamento não. Segura. Muitos casamentos acabam na lua de mel. Então a gente diz, agora está tudo bem. Eu disse, não está. Não tem solução mágica para a vida conjugal, gente. Não se iluda. Não está bem. Não brinquem. Vocês não fiquem dourando a pílula. Vocês conhecem, né, essa expressão? Não? Dourar a pílula significa às vezes você vai tomar um remédio. Ninguém gosta de tomar remédio, geralmente, né? A não ser aqueles que têm alguma hipocondria. Mas geralmente as pessoas não gostam de tomar remédio. É coisa ruim, é amargo. Aí a pessoa pega o comprimido que é ruim, você bota na boca e amarga. Aí você pinta de dourado para parecer ouro. Você achar que quando cair na sua boca não vai ter mais aquele sabor amargo. Então assim, é se iludir. Dourar a pílula significa se iludir. Aí agora não, pastor, nossa lua de mel, olha, foi a segunda, meu Deus, que coisa maravilhosa. Agora sim, estamos bem. Até a próxima crise. Aí volta, lá vem de novo, tudo espedaçado, azunhado, os cabelos arrancados, os olhos inchados, uns de chorar, outros de apanhar. Aí chega, pastor, nós tivemos um probleminha. E eu também não poupo. Eu não disse. Começar tudo de novo. Enquanto a pessoa não cair na real, que a realidade não é fantasia, vai ficar sofrendo. E tem mais. Quanto mais crises você tem, menos chance de sucesso você também vai ter, porque você está destruindo. A sua conta do amor está descendo cada vez mais. Entendeu? Está descendo. Então, gente, relacionamento é maravilhoso. Essa coisa dessa sociedade neurótica hoje, que condena o casamento, que critica o casamento, que rejeita o casamento. Gente, casamento é a coisa mais maravilhosa do mundo quando é feito da maneira certa. E não sei se vocês estão notando a frase, não é a que vocês ouvem por aí, não. Não é quando dá certo. É quando a gente faz da maneira certa. Casamento não é sorte, não é loteria. Ai, graças a Deus que minha filha teve sorte no casamento. Sorte coisa nenhuma. Ela teve pelo menos sabedoria para poder esse casamento estar dando certo. Entendeu? Ou humildade, às vezes, de admitir que estava tudo desconcertado e procurar ajuda. Que é o primeiro passo. É reconhecer que precisa de ajuda. E inúmeras vezes eu digo para os casais, gente, olha, eles pegam, chega ali na sala, conversa, o problema de um, problema de outro, eu tenho esse problema, pronto. Daqui a pouco, chega na outra semana, os dois brigados. Cada um com os cabelos do outro nas mãos. Aí, foi que houve. Não, porque a gente foi... Eu não disse para vocês que não
tentassem conversar. Vocês já ouviram essa história besta que a gente passa anos ouvindo? Casamento, o segredo do casamento é a comunicação. Quando não é o amor, o idolatrado como solução única é a comunicação. O importante é se comunicar. Acontece, irmão, que se você não sabe se comunicar, e aí? Não é só comunicação, não. Aprender a comunicar é um aprendizado, e um aprendizado longo e difícil. Você passa anos para você poder conseguir falar na língua do outro. Não é arrancar a língua do outro, não, viu? Vocês querem fazer. Não usar outra palavra. Você vai levar anos para você conseguir falar na língua do outro e o outro conseguir entender a língua que você fala. Porque mulher fala uma língua e homem fala outra língua. Entendeu? E a gente casa sem saber falar a língua do outro. Aí dá o mau azar. Entendeu? Então, esse negócio, tem que saber se comunicar. E quem é que sabe se comunicar? Me diz. Nós não sabemos nos comunicar. Ainda mais na sociedade neurótica que nós vivemos, nós não sabemos nos comunicar. A nossa comunicação já vai carregada de trauma, carregada de azedume, de ira, de ressentimento, de ódio, de rancor. Já vai carregada de toda a desgraça que sua mãe buzinou no seu ouvido. Vida todinha se ouvir, homem não presta, homem não presta, homem não presta. Aí, como é que você vai conseguir se comunicar com todas essas interferências? Vai. Por isso é que o pessoal da Bíblia era sabido, Abraão experiente, disse, vai buscar a mulher, meu filho da minha família, porque a gente já se entende, já fala a mesma língua. E principalmente essas aventuras, olha, isso é muito comum, as mulheres brasileiras se iludirem com estrangeiro. Vê o sujeito lá na Praia do Futuro, turista, passeando, lindão, e ela pensa, eis a minha felicidade, encontrei o céu. Pelo menos em espera ela está no inferno, apanhando, sendo agredida, destratada, menosprezada, vai morar na terra dele e é tratada como não, gente. Tem que procurar tratar desses possíveis obstáculos, viu? Casamento não é sonho, é realidade. É claro que tem os sonhos também. É claro que tem o amor também, tem o romance, tem a poesia. Mas se você pensar que só isso segura casamento, você vai fracassar. Pode saber que você vai se dar mal. A realidade, ela não poupa. Tá certo? Então, faça suas avaliações agora. Aprenda aquilo que estão lhe ensinando, que não ensinam mais. Viu? Não ensinam mais. Antigamente as avós ensinavam para as netas, os avós ensinavam para o filho, o pai ensinava para o menino, meu filho, vem cá, deixa eu lhe ensinar a ser homem. Deixa eu lhe ensinar a ser pai de família, a sustentar a família. Hoje, os pais incentivam os filhos a ser vagabundo como ele. Não é verdade? Aí você tem um monte de marmanjo aí que parece mais um gigolô. Faz nada na vida e fica sustentando, só parasitando uma mulher e sendo sustentado por mulher. Porque ele é preguiçoso, não quer trabalhar. E hoje então, né? Hoje então que é fácil dar o golpe. Eu não sei nem como é que estão chamando esse golpe, né? Porque até não acontecia, antigamente era o contrário. Mas hoje o que você vê? Os boyzinhos de academia, tudo casado com a velhona aposentada, de 60 para lá, e ele com 26. Não é não?
E aí, coitadinha, vai sofrer. Sofrer. Não tem como o amor não acabar. Tem uma hora que o leitinho fica caro. Bem, gente, eu espero que vocês tenham aprendido enquanto é tempo. Viu? Aprendam logo. E os outros, procure o pronto-socorro ali, porque sua situação já está sem jeito. Agora só Jesus e bons conselhos. Amém?